Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Antes de mais nada, quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu engajamento dentro do nosso canal. A sua inscrição tem nos feito muito feliz. Que Deus abençoe cada vez mais. E você que não é inscrito, é claro que isso não é uma obrigação. Muitos dos nossos amigos e irmãos estão acompanhando o conteúdo do canal sem a sua inscrição. Caso queira, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, comente. O mês de dezembro, o Senhor tem nos agraciado com esse devocional Família ao Reino. Hoje, 16º dia dessa jornada, falando sobre família. E aprove a Deus tocarmos num assunto que eu gosto de chamar do padrão Mical. Vamos lá? Os filisteus afrontavam durante 40 dias a nação de Israel. E não tinha um homem para poder enfrentar aquele gigante, aquele Golias. Jessé tem um filho que tinha sido ungido dentro de casa, à sua mesa, a contragostos. E como eu gosto de brincar com alguns irmãos mais próximos, é Jessé quem inventa o que nós conhecemos hoje como iFood. Ele pede para Davi, esse ruivo, ir levar comida para os seus irmãos. E ao chegar, ele escuta uma história, a narrativa de que o rei estava presenteando quem fosse lá e lutasse e vencesse aquele afrontador de Israel, como o próprio Davi vai dizer adiante. As recompensas seriam riquezas muito grandes, livrar o pai, isso é, da liberdade de impostos para o seu pai, e casar com a filha do rei. A pedrada que Davi deu em Golias o levou a Jerusalém. Que pedrada, hein? Davi então é o campeão, é o vencedor. O rei então precisa cumprir aquela promessa e ele precisa entregar então a sua filha Merabe a ser esposa de Davi. O que ele não faz, que ela está prometida a alguém. Nesse trâmite aparece Mical, e o texto diz que Mical amava a Davi. Vale ressaltar que as mulheres estão cantando que Davi é o campeão e Saul está muito enciumado com isso. Saul pede para que alguém secretamente vá ao encontro de Davi e fale-lhe ao ouvido a intenção de Saul de casar-lhe com Mical. E Davi então responde para esse rapaz que ele não tem dote, ele não tem recursos para poder receber essa princesa. Interessante. Quando Saul pega essa estratégia, pega essa situação, ele cria uma estratégia para poder prejudicar a Davi. Ele diz então que Davi precisa ir aos filisteus e trazer 100 prepúcio dos filisteus para poder casar com Mical. O que ele vai com seus guerreiros e traz 200. Isso me faz lembrar de um outro texto, que tudo que vier em suas mãos é necessário fazer com força, com diligência, com vontade, com prestatividade, para a glória do Senhor. Muito tomado por ciúmes, Saul então tenta matar Davi. Há uma cena que Saul lança uma lança contra Davi e essa lança fica cravada na parede. Mical então descobre um plano de matar, que Saul tinha de matar a Davi. E a própria Mical faz com que Davi desça escondido por uma janela e coloca uma estátua deitada na cama, coberta com peles. Isso nos faz lembrar de uma postura que foi tomada no Gênesis, onde uma mãe cobre o filho com pele de animal também. Quando Saul entra naquele lugar e vê o engano. E aqui começa a nossa reflexão de hoje. Davi é casado com Mical. E na hora dessa situação de perigo extremo, a Mical lança Davi fora do palácio, mas ela fica dentro. A Mical não acompanha Davi na jornada com que ele vai fazer. Quero começar com isso.
Há muitos de nós, maridos e muitas esposas, que não acompanham a jornada do seu cônjuge no nada do que ele está fazendo. Há muitos de nós, maridos, que não apoiamos as nossas esposas naquilo ao qual ela foi chamada para poder fazer, e as esposas também não apoiam seus maridos, e vice-versa. Eu não sei se Davi devesse, de algum modo, se contentar com o fato de ter que ficar ali. Não quero trazer isso em voga. E também não quero aqui apontar o erro de Mical. Quero ser muito simples e simplório até na reflexão que nós estamos fazendo hoje. Eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção para isso. Nós precisamos estar mais atentos à relação que nós temos com o nosso cônjuge, de apoio, de incentivo, de capacitação, e muitas das vezes nós não devemos nos portar como Mical, isso é, liberar o nosso cônjuge para que ele fuja e a gente fique usufruindo das belezas e das delícias do palácio. É o mesmo que virar as costas para aquilo que Deus tem mandado o nosso cônjuge fazer. Os filisteus invadiram a terra de Israel e uma família muito difícil estava julgando aquele lugar. O sacerdote Eli, o texto diz que era gordo, que os seus filhos eram filhos do maligno. A Bíblia vai deixar bem claro que a única coisa boa que Eli fez foi proferir uma palavra para aquela mulher, que eu não quero citar o nome para poder instigar você a lembrar, que necessitava tanto de um filho. Até o momento que ela entendeu que ter um filho para si não seria bom, porque ela queria ter um filho para poder mostrar para outro que ela tinha, a outra que ela tinha, até o momento que ela entendeu que Deus estava necessitando de um profeta e ela colocou o filho dela a serviço do rei ali. O sacerdote morre, os filhos morrem, a situação é tão grave que o menino que estava no ventre também morre, os filisteus levam a arca, ela é colocada no templo de Dagon, aquele povo não dá conta de lidar com essa presença ali dentro e dispensa essa arca segundo o conselho dos sacerdotes, dos príncipes que ali tinham. Essa arca, nesse trâmite, carregada por um boi que ia mugindo, vai parar na casa de um homem chamado Abinadab e fica um bom tempo ali. Quando Davi assume o lugar como rei, de onde a pedrada que ele deu em Golias o fez chegar, ele entendeu que não teria condições nenhuma de governar, reinar aquele lugar sem a presença, isso é, sem a arca. Ele começa então a trabalhar para que a arca seja traga até ali. Só que uma coisa estranha aconteceu. Essa arca tinha um padrão para ser transitada, para ser carregada. E Davi quis que a arca viesse a Jerusalém da mesma forma com que os filisteus fizeram com que ela chegasse até Abinadab. Não deu certo. Nós tivemos o problema, a morte de Uzá. Só os entendidos entenderão. Uzá foi abusar. Vai boi. E aí a arca então foi depositada na casa de um levita que se chamava Obed-edom. Nem demorou muito tempo, mandaram avisar para Davi que tudo que estava na casa de Obed-edom estava prosperando de uma maneira sobrenatural. A presença de Deus correspondida da nossa casa faz isso. Ficou tempo na casa de Abinadab, não se vê relato. 3 meses na casa de Obed-edom, as estruturas são movidas, glória a Deus. Então Davi começa a pensar numa forma de trazer a arca da casa de Obed-edom até o seu palácio. E é o que nós vamos ler agora. O texto é 2 Samuel, o capítulo é o número 6. Mas eu quero adiantar, para não ficar muito pesado, eu quero fazer a leitura do versículo 13. Preste bem atenção. Sucedeu que os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levava Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e sons de trombeta. Então, ele dispensou
a metodologia, o pensamento, o culto filisteu naquilo que é de Deus, naquilo que é santo, e resolveu fazer aquilo que é o padrão de Deus para que a arca pudesse ser carregada. E é aqui que entra a minha reflexão de hoje. A sequência do versículo diz o seguinte, versículo de número 16, preste bem atenção. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical o desprezou no seu coração. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar. O padrão não pode ser o padrão Mical. Tem que ser o padrão de Deus. O que Davi está fazendo, não está fazendo para poder gerar agradabilidade à pessoa de Mical, mas sim para poder agradar a Deus. Não será que eu, você, não estamos de alguma forma repudiando, desprezando em nosso coração aquilo que o nosso cônjuge está oferecendo para Deus, como culto, como louvor, como adoração, como serviço e por aí vai? Não será que o nosso comportamento não tem sido exatamente o padrão de Mical, ao invés de nos adequarmos ao padrão bíblico de oferecermos as coisas que são santas para Deus? Essa situação ainda piora um pouco, preste bem atenção. O versículo número 29, vale a pena lembrar que nós estamos em 2 Samuel, no capítulo 6, e o versículo de número 20, diz o seguinte, e, voltando Davi para abençoar a sua casa. Tem uma parte anterior nisso aqui que eu gostaria que você fizesse a leitura sozinho. O texto vai dizer que Davi pegou pão, carne e vinho. Toda a casa em Israel foi abençoada com aquilo que o rei comia. E eu sou ousado em pensar, em dizer que eu até conheço a administradora que Davi usou para poder dispensar isso com essa logística divina. Depois disso, o texto vem dizer que Davi, depois de prestar esse culto a Deus, essa reverência a Deus, de ser tomado por essa presença de Deus, ele sai dali para poder abençoar a sua casa. E o que ele encontra diante de si é Mical, filha de Saul. Saul, ao encontrar-se com Davi, disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Olha a palavra que Mical entrega para Davi. Olha o que está dentro do coração de Mical acerca do seu esposo, do seu marido, Davi, acerca do rei de Israel, Davi, acerca do pastor Davi. Eu quero pedir a Deus que o Senhor venha nos tratar, para que sob nenhum tipo de hipótese nós venhamos a nos comportar da forma com que Mical tenha se comportado. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem com o seu cônjuge, no que o seu cônjuge entrega a Deus que te incomoda, com que o seu cônjuge, servindo a Deus, possa até não te fazer bem, mas não despreze no seu coração e não profira o que Mical proferiu. Quero seguir nesse texto. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de que me falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Muitas das esterilidades que nós estamos vivendo como família está intrinsecada no desprezo de coração, nesse nível de desonra que nós temos dispensado uns com os outros acerca do nosso cônjuge. E isso gera problemas gravíssimos na nossa descendência, que nós vamos talvez, se der tempo, abordar isso num outro vídeo nesse devocional.
Quero terminar com um texto de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 22, do capítulo número 5. E eu gosto dessa transição com que ele faz. É claro que há muita gente que gosta de falar que Paulo foi muito machista, e nos dias que nós estamos vivendo hoje, é muito comum ouvirmos situações. Mas ele diz primeiro à mulher. Preste bem atenção. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor. Olha o pedido que Paulo está fazendo para as esposas. Que elas sejam sujeitas ao marido como ela é sujeita ao Senhor. Muitas das mulheres estão revelando o relacionamento que elas têm com Deus na prática da sujeição que ela tem para com os vossos maridos. E o texto vai dizer acerca dos homens: vós, maridos, amai a vossa mulher. E aqui eu quero trazer uma situação importantíssima. Amai não é um sentimento. Amor não é um sentimento. Eu vou repetir. Amor não é um sentimento, é um mandamento. Amar é um mandamento. Se requer obediência no que diz amor. Quando Cristo ensinou, ordenando que amássemos os nossos inimigos, o amor, segundo as perspectivas que nós temos, dá a entender que nós precisamos aprender a gostar dos nossos inimigos, aprender a ter relacionamento com os nossos inimigos, para depois ir amá-los. Muito pelo contrário, o Senhor está mandando amar. Tarefa minha e sua obedecer. E o texto está dizendo que nós devemos amar. E no que diz respeito aos maridos, porque Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E o texto lá embaixo vai dizer: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O padrão não pode ser o padrão de Mical. O padrão tem que ser o padrão divino. Quero lembrar da frase, e eu espero que isso não te choque nem te escandalize, que é uma composição poética verdadeira, lindíssima, cantada pelo Padre Zezinho. É claro que eu não vou cantar. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Que o Senhor resgate, salve e sare a sua família. Que o Senhor resgate, salve e sare o seu matrimônio. Que o padrão bíblico divino possa ser inserido na sua casa pelo poder do Espírito Santo. E que a cruz redentora do nosso Senhor, Redentor e Salvador Jesus Cristo possam trazer marcas de eternidade para dentro do seu matrimônio, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Quero aproveitar essa oportunidade e mais uma vez pedir para você, se inscreva no nosso canal. Aqui você está acompanhando o nosso site e Instagram e pode dar uma passeada por lá. Vai ter muito mais conteúdo te aguardando nessas redes. Santo Deus, a ti oro, agradeço e te louvo. Muito obrigado por mais essa oportunidade. O que eu te peço é que nessa jornada de quem está acompanhando aqui ao vivo, ou em situações futuras, que todos aqueles que passarem por esse canal, por esse vídeo, Pai, possa receber a manifestação da tua graça, do teu favor sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu matrimônio. Te peço, Pai, que para a honra e a glória do teu santo nome, possa ser estabelecido no nosso matrimônio um padrão, que não seja o meu padrão, que não seja o padrão das pessoas em nossa volta, mas que seja o seu padrão, para que a gente possa corresponder como famílias tuas na face da terra, onde nós possamos manifestar a graça e a tua justiça para a honra e a glória do teu santo nome. É em Cristo que nós oramos, cremos. Amém.